Minutos, eu convido você que está nos assistindo a se inscrever no canal, visitar o portal metrópolis.com e ficar por dentro de tudo que importa. Ó, tá aqui, Metrópolis TV, clica aí, se inscreve e fica por dentro das últimas notícias. E a gente volta agora a falar dos últimos acontecimentos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a ganhar destaque nacional com o tema da segurança pública. Depois da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, o assunto dominou o debate político e recolocou Tarcísio como um dos possíveis nomes para a disputa presidencial em 2026. O governador defendeu a atuação das forças de segurança e voltou a propor que facções criminosas, como por exemplo o PCC e o Comando Vermelho, sejam classificadas como organizações terroristas. Mas para a gente entender o impacto de toda essa disputa e o que ela representa no cenário político atual, a gente vai conversar com o Murilo Medeiros, ele que é cientista político e especialista em direito eleitoral e democracia. Murilo, bom dia. Muito obrigada pela sua participação aqui na Acorda. Seja muito bem-vindo. Explica para a gente todo esse palco, né, que Tarcísio de Freitas, Tarcísio de Freitas mesmo, ganhou nesses últimos dias aqui no Brasil por conta dessa mega operação. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos do Acorda Metrópolis. Prazer participar do programa. De fato, a mega operação do Rio de Janeiro colocou o tema da segurança pública no centro do debate nacional. É o tema hoje, como revelam as pesquisas, o tema de maior preocupação dos brasileiros, né? No início dos anos 2000, a questão econômica era o tema que mais preocupava as famílias brasileiras. Foi definidora ali a questão do Plano Real, o combate à inflação no governo Fernando Henrique. A preocupação social também, das políticas sociais nos antigos governos Lula. No ápice da Lava Jato, tivemos a preocupação enorme com a corrupção, com a questão da moralidade, e agora o tema da segurança pública promete ser o tema principal de maior debate na campanha eleitoral de 2026. É o tema de maior apelo transversal da sociedade brasileira hoje, né? A ideologia política, ela divide opiniões, mas o medo de andar nas ruas, ela une parte do eleitorado. E ficou muito visível que a mega operação ocorrida no Rio de Janeiro, ela teve o viés sim de combater as facções, o crime organizado, mas ela tem um viés político por trás, né? Inclusive forçou o governo Lula a entrar na agenda, né? Historicamente, a esquerda sempre teve uma certa dificuldade de lidar com o tema da segurança pública. Não só a esquerda brasileira, a esquerda mundial, né, que sempre focou mais na ótica dos direitos humanos, em contraposição à ótica mais punitivista da direita e do campo conservador. Então vai ser um tema imprescindível, e o governador Tarcísio de Freitas, pela projeção que lhe garante o estado de São Paulo, o estado mais populoso do país, busca agora abraçar essa pauta, né, até pela sua gestão em São Paulo, para tentar trazer o modelo adotado em São Paulo para o Brasil, projetar o tema da segurança pública para o Brasil. E há um detalhe muito curioso, Rafaela, porque o tema da segurança pública dialoga muito com o perfil dos governadores. São os governadores que lidam com a polícia civil nos estados, né, com as polícias nos estados. Então, em termos eleitorais, em termos de arranjo estrutural, os governadores têm capilaridade de sobra para comandar operações, prisões, investir em propaganda, na divulgação dos índices de criminalidade. Então, todo esse arranjo estrutural favorece muito que governadores como Tarcísio de Freitas ou outros, né, como o governador de Goiás, Caiado, o próprio governador do Rio, consigam projeção nacional olhando para 2026. E uma dúvida, eu vou até pedir para as pessoas que estão nos assistindo, porque é um assunto que muita gente, né, tem opiniões divergentes e muita gente tem dúvida também. Então, quem está assistindo a gente, deixar a pergunta aqui no chat que eu leio depois para o Murilo. Mas
Enquanto isso, o governo federal tem tentado responder a essa ação com projetos próprios, né? Como, por exemplo, a PL Antifacção e a PEC da Segurança, que é para ampliar, de fato, a atuação da União no combate ao crime organizado. Esse ponto, Murilo, tem alguma chance disso realmente passar a dar certo? Você acha que essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, né, dentre tantas outras que acontecem, trouxe esse debate ao centro com uma resolução mais efetiva? Rafaela, é uma boa pergunta, porque é um tema que reposicionou o tema da segurança no debate público nacional. E também colaborou para reagrupar o discurso da oposição, né, que estava muito dispersa e dividida, fragmentada, com temas controversos, como a anistia, a PEC da blindagem e o próprio tarifaço. Então, esse tema da segurança, essa mega operação realizada no Rio de Janeiro, conseguiu reagrupar parte da direita brasileira para fazer o contraponto ao governo e colocou o Palácio do Planalto numa posição reativa, né? E forçou o presidente Lula a verbalizar como plataforma de governo bandeiras que estavam até então esquecidas, como a PEC da Segurança e agora esse projeto de lei antifacção. Então o governo tenta agora reverter a percepção de inércia de sua gestão em relação ao tema e entrar numa seara que até então estava sendo monopolizada pelos seus adversários políticos, especialmente os governadores de direita, né? Então o governo tenta entrar nessa seara de forma muito cautelosa, porque a percepção popular, Rafaela, é de que o tema da segurança pública exige respostas imediatas, né, contra a bandidagem, contra o crime organizado. E tanto a PEC da Segurança como o projeto de lei antifacção ainda vai levar um tempo para se tornar efetivo, concreto, né? Então, em termos de imediatismo eleitoral, o governo busca abraçar essa agenda, mas ainda tem um longo caminho para ela se tornar efetiva, né, concreta aos olhos da população. E além disso também, né, a gente tem esses termos, né, narcoterroristas, narcotraficantes, enfim, todos esses termos que estão sendo usados agora no Brasil após essa mega operação. De fato, a gente querer transformar, né, essas facções, não só Comando Vermelho e o PCC, por exemplo, em terroristas, né? Denominar essas facções como terroristas. Tem alguma mudança? Faz elas se encaixarem em algum outro perfil ou serem julgadas de uma forma diferente? A principal mudança é junto à percepção mesmo do eleitor, que essa questão está em jogo, né? Como muitas facções, organizações criminosas acabaram ocupando o lugar que deveria ser do Estado brasileiro, na ocupação territorial. Isso não só no Rio, né, vários Nordeste, cidades do interior também, sendo dominadas pelo tráfico, por milícias. Isso tem sido o principal calcanhar de Aquiles do atual governo, fazer esse enfrentamento de forma enérgica contra o crime organizado. Mas essa é uma agenda também que exige muita responsabilidade, né, até mesmo para o âmbito internacional. O próprio Donald Trump já mandou uma carta para o governador Cláudio Castro, mas não é só os Estados Unidos que está de olho no Brasil, né? Os países europeus, as grandes democracias ocidentais. Então é um tema que, na ótica, inclusive, da política externa brasileira, como organizações terroristas têm ramificações internacionais, é preciso levar também em conta não só o critério da punição, né, do enquadramento como organização terrorista, mas também olhar o lado econômico, né, da posição do Brasil na geopolítica mundial. Então é um tema que exige muita responsabilidade, apesar do apelo das ruas, do apelo popular. E o governo hoje fica nessa posição até de se equilibrar numa corda, né? Porque ao mesmo tempo que existe a pressão das ruas com mais rigor em relação à lei,
o governo também precisa dialogar com atores internacionais em relação ao tema, porque o combate hoje ao crime organizado não depende só do Brasil, é a questão fronteiriça do Brasil. Grande parte das drogas, do armamento ilegal, entram pelas nossas fronteiras, né? É preciso um alinhamento com os outros países para o enfrentamento desse tema. Os governadores montaram aquele grupo chamado Consórcio da Paz, tentando uma cooperação institucional entre os governadores para liderar essa agenda, já que, de acordo com a Constituição, grande parte das atribuições da segurança pública, especialmente ali no controle das polícias dos estados, estão a cargo dos governadores. Então, é um tema que deve florescer muito no debate público em 2026 e confrontando, inclusive, o papel do presidente da República com os governadores, né? Essa vai ser uma eleição, Rafael, de 2026, que vamos ter um protagonismo de forma inédita, assim, dos governadores, né? Não só por essa agenda da segurança pública, mas porque muitos deles se portam hoje como pré-candidatos a presidente da República. Então, vai ser uma forma, até mesmo a formação desse consórcio da paz, que engloba vários governadores, vai ser um contraponto às ações da União, do Palácio do Planalto a nível federal. Murilo, e tem um internauta nosso falando assim: se o governo do estado não toma ação contra o narcotráfico, é omisso ou conveniente. E se o governo do estado age contra o narcotráfico, é violento, e está falando sobre chacina. Queria que você avaliasse esse comentário para a gente, por gentileza. Esse é um excelente comentário, porque faz uma bela provocação sobre as atribuições federativas em relação à segurança pública, né? É claro que a mega operação do Rio foi questionada, né? Mas de forma efetiva, houve um planejamento prévio, né, da própria polícia do Rio de Janeiro. E o que se pode abordar é que é preciso, além de tudo, para se tornar ainda mais efetiva essas mega operações, o apoio federal, né? O governo estadual sozinho não consegue enfrentar esse arcabouço de milícias que tomaram conta de territórios do Brasil. Então é fundamental que nessa agenda da segurança pública tenha assim um rigor, né, das mega operações, a eficácia dessas mega operações, mas é fundamental ter um apoio de forças federais, para que elas se tornem mais efetivas junto à população. Não dá para tratar o tema da segurança pública de forma isolada, cada estado fazendo seu papel. É preciso que a União, o Poder Público Federal, entre com vigor em relação a esse tema. E o presidente Lula vai ser muito cobrado nessa agenda em relação a 2026. Inclusive, uma promessa de campanha dele da última eleição, que seria a recriação do Ministério da Segurança Pública, né? Que era um tema que estava esquecido, mas que certamente o atual presidente vai ser cobrado em relação a essa promessa que ele não tirou do papel, né? Isso com a emergência do tema da segurança pública. Exatamente, Rafael. Vai ser um tema que o presidente vai ser cobrado em relação a isso, com essa volta com força desse tema da agenda da segurança, uma possível recriação do Ministério da Segurança Pública. Inclusive, os ex-ministros de Segurança da Justiça enviaram uma carta ao presidente solicitando a recriação desse ministério. Então, certamente, esse é um tema que vai estar presente no debate eleitoral de 2026. Murilo, e saindo um pouquinho dessa seara, dessa mega operação, né, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a imagem do presidente atual, né, do presidente Lula. Ele que circula sempre muito bem com os outros líderes dos outros países, né? Ele é considerado um grande líder para política internacional, mas aqui no Brasil, como é que você avalia, enquanto cientista político, como está a imagem do atual presidente para o cenário eleitoral de 2026? Olha, Rafaela, essa é uma pergunta
muito desafiadora, porque o cenário político brasileiro tem se movimentado numa velocidade incrível, né? Cada semana nós temos novidades. O índice de popularidade do presidente Lula tem variado muito. Começou o ano no mais baixo nível da história, depois melhorou um pouco com o tema do tarifaço, com os erros da oposição. Ele acabou crescendo nas pesquisas com os erros dos adversários. Coloca um pouco na berlinda com esse tema da segurança pública, que de fato era um tema que não estava na agenda agora do governo para enfrentar. Então vai ter que entrar agora na seara da agenda do governo esse enfrentamento do tema da segurança pública. O presidente Lula tem muito prestígio lá fora, mas aqui dentro, para a eleição de 2026, ele vai encontrar um grande desafio, que é a sua longevidade no poder. Desde 1989, Lula está presente no período na disputa eleitoral brasileira, não só como candidato, mas também como apoiador de algum nome de sua confiança, como foi o caso de Dilma Rousseff. Então, quer queira ou quer não, o governo enfrenta uma certa fadiga de material com parcela do eleitorado, por mais que seus índices de popularidade tenham melhorado. E esse vai ser um grande desafio para o incumbente, no caso o presidente Lula, que já anunciou que vai disputar a reeleição. Então, por mais que ele tenha melhorado os seus índices de popularidade, vai depender muito do que a oposição vai oferecer. Quais são as alternativas eleitorais que vão se contrapor a Lula em 2026. As pesquisas indicam que há um anseio da sociedade por uma nova alternativa, mas a própria oposição ainda não foi capaz de oferecer essa alternativa. E o presidente Lula aposta agora, nessa reta final do seu governo, numa agenda de melhoria econômica, que aí sim pode alavancar seus índices de popularidade de forma mais sólida, que inclusive a aprovação da isenção do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, ele faz uma sinalização e um aceno à classe média, que era uma parcela do eleitorado que majoritariamente rejeitava o governo, aposta em programas sociais de caráter mais eleitoreiro, como o Gás do Povo, a isenção da conta de energia elétrica. Então, por Lula estar hoje na máquina do poder, ele tem todos os instrumentos para se tornar favorito para a eleição, mas a eleição está completamente aberta. A sociedade brasileira, conforme as pesquisas indicam, anseiam por novas alternativas. A pergunta que se deixa no ar é: será que essa alternativa vai aparecer? Será que esse candidato que vai fazer o contraponto a Lula vai aparecer? E vamos presenciar, Rafael, com a saída de Bolsonaro do páreo, uma disputa frenética na oposição para quem vai herdar o espólio eleitoral de Bolsonaro, para quem vai ocupar esse vácuo de liderança deixado por Bolsonaro. É um grande desafio, inclusive, para a oposição de apresentar um projeto alternativo de poder em relação ao governo Lula. O desafio está colocado, vamos ver se haverá tempo e lideranças capazes de fazer esse contraponto. Murilo, eu agradeço a sua participação. Certamente você volta aqui com a gente para a gente estender e alongar ainda mais esse debate que poderia durar o programa inteiro. Muito obrigada.